Olá, boa noite, professor. Meu nome é André Antônio e este é o trabalho de sistematização da disciplina de software livre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Católica Virtual para o segundo semestre de 2013. Eu vou falar no meu trabalho sobre o software livre MySQL. Bom, o roteiro da minha apresentação será o seguinte: vou iniciar com uma introdução, onde eu vou tratar do conceito de software livre e software proprietário. Em seguida, vou trazer os objetivos deste trabalho. Vou também apresentar o hardware e os softwares utilizados para fazer essa apresentação. Na área de desenvolvimento, eu vou tentar trazer uma execução prática do programa, tanto no ambiente de terminal quanto no ambiente de interface gráfica. E por fim, eu vou trazer uma conclusão deste trabalho. Enfim, vamos começar então pela introdução. Ali no canto direito da tela, é possível notar duas fotografias de duas receitas, de dois pratos típicos. Em cima, nós temos o famoso pastel de Belém, que é uma iguaria própria de Portugal, da região de Belém. E embaixo o nosso conhecido pão de queijo mineiro. Por que eu trouxe estas duas imagens? O pastel de Belém, tive a oportunidade de visitar essa região de Belém, em Lisboa. Uma das características desse doce é que a receita dele é secreta. Uma família desenvolveu há algum tempo e não revela o segredo deste doce, Diferentemente, nós temos o nosso pãozinho de queijo, que é uma receita, digamos, de domínio público, onde qualquer pessoa pode baixar da internet, encontrá-la em livros especializados. Portanto, é uma analogia que eu já utilizei e sempre utilizo quando tento explicar para quem é leigo no assunto, o conceito de software proprietário e software livre. Ou seja, o software proprietário se assemelha ao pastel de Belém, porque, assim como o pastel de Belém, a receita do bolo, ou seja, o código-fonte em que o software é programado, é criado, é algo de domínio privado, é algo não público, não ostensivo. E o software livre, nesse aspecto, se assemelha ao nosso pão de queijo. Ou seja, a receita é plenamente disponível, a receita pode ser alterada, a receita é de domínio público. Ok? É apenas uma analogia para poder explicar esses dois conceitos. Bom, quais serão os objetivos do meu trabalho? Primeiro, eu vou realizar uma apresentação geral do software livre que eu escolhi, que foi o MySQL. E em segundo lugar, eu vou tentar demonstrar esse software em execução, nos ambientes de terminal de comandos e modo gráfico. Qual é os artefatos que eu estou utilizando para fazer essa apresentação? Em termos de hardware, eu estou utilizando um notebook CCE, modelo i325, que tem como processador um Intel Core Duo e como memória uma memória de 3 GB. Os softwares que eu estou utilizando, o sistema operacional da máquina é um Ubuntu 12.4. O software desta apresentação é o LibreOffice Impress 4.0. O software do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é o MySQL 5.5. E eu também utilizarei a PHP MyAdministrator. E para fazer a gravação desse vídeo, o Kazaa. Portanto, eu busquei utilizar aqui só softwares livres para fazer essa apresentação. Desenvolvimento. Vamos começar aqui dizendo o que é o MySQL. O MySQL, em primeiro lugar, é um sistema gerenciador de banco de dados. E o que vem a ser um sistema gerenciador de banco de dados?
é um software que é responsável pela manipulação dos dados de um banco de dados, né? Lembrando lá o conceito de date, que banco de dados são dados armazenados em persistência, né? Então o SGBD nada mais é do que a camada de software que gerencia, que manipula esses dados. O MySQL também trabalha com o conceito de linguagem SQL. A linguagem SQL é a linguagem de consulta estruturada, que foi uma linguagem que foi criada a partir dos trabalhos do matemático Francis Cuddy, que apresentou na década de 70, nos laboratórios da IBM, o modelo relacional de banco de dados. É a linguagem mais utilizada na verdade, é a linguagem padrão para a utilização de bancos de dados relacional em todo o mundo. Bom, o MySQL também é multiplataforma, isto é, ele é compatível com todos os principais sistemas operacionais do mercado, comerciais e não comerciais. O MySQL também é open source, ou seja, o seu código-fonte é completamente aberto. E por fim, ele tem uma licença dupla, a licença GNU-GPL e a licença comercial. A licença GPL é a licença da edição da comunidade, que é a licença de software livre. E a licença comercial é a licença de edição empresarial. E a história do MySQL? Bom, o MySQL foi criado em 1994, na Suécia, por três rapazes aí. Dois suecos e um finlandês, tá? Estão o nome deles aí. Em 1998, ele foi lançado para o Windows 95 NT. Em 2008, 10 anos depois, o MySQL foi adquirido pela Sun Microsystems. Esse grupo que fundou o MySQL fundou também uma comunidade de desenvolvedores chamada MySQL AB. E a Sun Microsystems, em 2008, comprou os direitos dessa comunidade. Em 2009, um ano depois, a Oracle, a famosa Oracle Corporation, comprou a Sun, incluindo todos os seus produtos, todos os seus projetos. Essa é uma história resumida do MySQL. Bom, então agora eu vou buscar fazer uma demonstração prática. Primeiro no ambiente de terminal, tá? Nós vamos conectar e nós vamos conectar no terminal e em seguida nós vamos também abrir via phpMyAdmin. Vamos sair aqui. Bom, estou aqui no terminal de comando. Estamos aqui no terminal de comando e eu vou começar aqui pela conexão no MySQL. Então aqui eu estou digitando o servidor, que é o servidor local, o usuário, eu vou usar o superusuário root, solicitou a minha senha e está aí, nós estamos agora conectados ao MySQL. Tá? Há alguns comandos aqui que eu vou demonstrar apenas para título de ilustração. Por exemplo, um comando para verificar a versão do software. Então, eu vou selecionar a versão e também vou selecionar a data de hoje, a data corrente.
Então tá aí, a versão é 5.5 e a data de hoje é 5/11/2013. Tá? Esse próximo comando ele é utilizado para identificar o usuário logado, o usuário que está conectado do banco de dados MySQL. Então, aqui ele indica que o usuário locado é o usuário root. Bom, e se eu quiser saber quais são os bancos de dados que eu tenho aqui dentro do meu MySQL? Então, eu uso o comando show databases. E aí ele me lista aqui os bancos de dados que o usuário root tem acesso, né? Eu vou utilizar aqui para demonstração este banco de dados chamado eleição 1982. Tá? Então o comando é use eleição 1982. Ok, então aqui tem a resposta database banco de dados modificado. Tá? Então nós já estamos agora dentro do eleição 1982. Para provar isso, eu vou solicitar que ele me apresente as tabelas desse banco de dados. Show tables. Então essas são as tabelas. Tabela candidato, tabela cargo, tabela eleição, partido, etc. 8 linhas, 8 tabelas. E se eu quiser pedir a descrição de uma determinada tabela, nós também podemos usar esse comando aqui, describe a tabela partido, por exemplo. Esse é um banco de dados que tem os resultados dessa eleição de 1982, nomes, cargos, partidos, unidades da federação. Então agora eu vou pegar a descrição dessa tabela partido. Então tá aí. São 3 colunas, número, partido, sigla do partido e nome do partido, né? Os tipos de dados estão aqui na segunda coluna. A chave primária é o número do partido, né? Essa é a estrutura da tabela partido. Tá? Bom, e os dados? Os dados, nós utilizamos o famoso select. Então vamos usar um select from partido. Então tá aí os dados da tabela partido, né? São 5 dados apenas, são 5 partidos. Naquela eleição de 82 tivemos apenas 5 partidos políticos. E estão eles aí, o número do partido, a época, a sigla do partido e o nome dos partidos. Ok? Eu tinha preparado aqui uma consulta com 2 tabelas. Ela já está pronta aqui. Então eu vou pedir aqui essa consulta. É uma consulta mais extensa porque ela usa a cláusula de inner join, que dentro da linguagem SQL significa a junção de 2 tabelas. Então aqui eu estou pedindo para trazer para mim o nome do candidato, a unidade da federação, a sigla do partido dele e o cargo que ele disputou para o estado de São Paulo, apenas os candidatos eleitos. Tá? Eu vou dar um enter. Então tá aí, ele trouxe uma lista bem grande. Então foram todos os candidatos eleitos na eleição de 1982 no estado de São Paulo. Tá? Então aqui o primeiro lugar o nome, Franco Montoro para governador, pelo PMDB e assim por diante. Então essa foi uma pequena demonstração do MySQL no ambiente terminal. Vou sair agora. E nós vamos agora demonstrar nesse ambiente gráfico de administração chamado PHP MyAdministrator. Então eu vou entrar no mesmo banco de dados e demonstrar para vocês esse programa. Também é um programa open source desenvolvido em linguagem PHP para administração de banco de dados. Então aqui à esquerda você tem um menu com os bancos de dados.
disponíveis. Eu vou entrar na eleição de 82, né? E aqui eu vou mostrar a estrutura também da tabela partido, a mesma estrutura que apareceu no terminal, tá? Então aqui nós podemos, por exemplo, visualizar os dados. Então estão aqui os dados dessa tabela partido: PDS, PDT, PT, PTB, PMDB, etc. Tá? É apenas uma demonstração para mostrar a versatilidade do sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Ok? Retornando, vamos agora à conclusão. Bom, qual a conclusão? Em primeiro lugar, o MySQL é um sistema bastante robusto e estável. Ele é um sistema que hoje é considerado o segundo mais utilizado no mundo dos SGBDs livres e já tem muitos anos de estrada, é uma comunidade muito estável. E agora, desde 2008, uma grande empresa da área de tecnologia da informação é responsável pelo desenvolvimento dele. Portanto, é um produto estável. Bom, um exemplo disso é que a grande Wikipédia utiliza o MySQL como sistema gerenciador de banco de dados. As pessoas não se dão conta disso, mas o MySQL é utilizado no Wikipédia. Bom, apesar de ter sido adquirido pela Oracle, que foi um motivo de grande crítica e de grande apreensão da comunidade de software livre, a Oracle manteve o projeto de versão GPL, de versão livre, e a comunidade de desenvolvedores ainda trabalha nele. Portanto, nós podemos então concluir que por essas características e outras, o SGBD MySQL é um software livre e é um grande sistema gerenciador de banco de dados que pode ser utilizado para pequenas aplicações como para grandes aplicações como Wikipédia. Eu particularmente gosto muito, foi o meu primeiro contato com bancos de dados e desde então tenho utilizado ele sempre que posso. Bom, obrigado, foi uma boa oportunidade de fazer essa pesquisa e até a próxima.